E se eu pecar? E se eu desonrar a Deus com o meu pensamento, com as minhas atitudes, com as minhas falas? Há esperança para mim? Poxa, Raul, eu pequei contra o Senhor, o que fazer agora? Será que existe perdão para mim? Um pastor já falecido, que eu gosto muito, R.C. Sproul, disse certa vez que chegou uma moça para ele com essa mesma dúvida. Ela disse que ela se sentia muito culpada. Ela já havia feito de tudo, já havia se arrependido, já havia buscado conselhos, foi até a fazer terapia para ver se aquele fardo caía dos seus ombros. E nada. Ela ainda se sentia culpada. Então, na sua sabedoria, Sproul disse para ela: minha filha, só tem uma coisa que pode solucionar o seu problema. E o nome dela é perdão. Só o perdão pode tirar a culpa dos nossos ombros. Se você está lutando com a culpa contra o pecado, esse vídeo é para você. Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos, no versículo 1, um dos versos mais bonitos de toda a Escritura. Na verdade, é um grito de alegria de todo aquele que entendeu a mensagem do Evangelho. Paulo diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como dizer que não existe nenhuma condenação para aqueles que são condenáveis, para aqueles que pecaram contra Deus? Deus é um Deus santo e justo. Por isso, ele não pode colocar debaixo do tapete os nossos pecados, como se nada tivesse acontecido. Não é assim que funciona com Deus, como se ele simplesmente deixasse para lá e perdoasse. É preciso que exista uma punição, uma condenação. A boa notícia é que alguém foi condenado em nosso lugar. E esse alguém é o Senhor Jesus. Imagine-se num tribunal. Na verdade, não precisa nem imaginar, a Bíblia já traz essa imagem. Deus assentado no seu trono, como um justo juiz, que um dia todos nós estaremos diante dele, para termos os nossos pecados expostos diante do Senhor. Toda a nossa vida será aberta como se fosse um livro, e tudo o que a gente fez de bom, tudo o que a gente fez de ruim estará escrito ali. Deus sabe tudo que fizemos, todas as intenções do nosso coração. Se você estivesse sentado no banco do réu, e diante de Deus, um Deus justo e santo, que conhece todas as coisas, qual seria o seu veredito? Culpado ou inocente? A resposta é óbvia. Todos nós seremos culpados e Deus na hora apontaria e diria: condenado. Nenhum de nós escaparia do juízo de Deus. A boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo viveu a vida perfeita que não poderíamos jamais alcançar. E ele morreu e foi punido no lugar de pecadores que deveriam ser punidos. Portanto, se Jesus sentar no banco dos réus e o livro da vida dele for aberto, a ficha criminal de Jesus estará em branco. E ela, pela fé, é colocada na nossa conta. O Pai considera que aquela ficha é minha, pela fé em Jesus. Como se o meu nome estivesse escrito ali, com as minhas credenciais. É só isso que pode tirar a culpa dos nossos ombros. Paulo vai dizer no verso 2 a 4 como que isso aconteceu de fato. Ele diz no verso 3, por exemplo, que aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e que no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Em outras palavras, Paulo está dizendo que aquilo que a obediência da lei, que o desejo nosso de tentar ser aceito por Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, aquilo que a lei não podia fazer, porque a lei não pode salvar um pecador, ela só pode condenar, ela vai apontar o que o pecador não consegue fazer. Isso Deus conseguiu fazer. Como? Enviando o seu filho e punindo, condenando o pecado na carne de Jesus, no corpo de Jesus, enquanto ele estava pendurado naquele madeiro. Ele levou sobre si a punição que era minha, que era nossa. Jesus levou os nossos pecados. A fim do quê? Com qual propósito? Verso 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Que exigência? A exigência da lei, o que Deus exige na sua lei é perfeição, completa santidade. Nenhum de nós alcançou isso. Portanto, em Jesus, essa exigência foi cumprida. Jesus foi o 100% santo e perfeito. De forma que agora, quando o Pai olha para mim, ele não vê como uma pessoa
perdoada, que tinha muitos pecados e agora foi perdoada. Não, ele olha para mim como ele olha para Jesus, como se eu nunca tivesse pecado. Nunca. Aí você pode me dizer, mas o meu pecado foi muito grave, Raul. Não sei como Deus pode fazer isso comigo. Esse texto está também nos lembrando que não existem pecados mais condenáveis ou menos condenáveis. Em alguns lugares as pessoas ensinam que existem uma categoria de pecado que, se cometido, é passível de condenação. Não existe perdão para esse tipo de pecado. Um deles, por exemplo, é o roubo. A pessoa se corrompeu, a pessoa aceitou suborno, a pessoa não pagou os impostos em dia, ou mentiu na empresa dela, não existe perdão para ela. Se isso fosse verdade, Zaqueu, o exemplo da Bíblia daquele homem que havia roubado as pessoas, o cobrador de impostos, ele não teria sido perdoado e não teria sido chamado de filho de Abraão. Jesus não teria comido com ele e dito, hoje chegou a salvação nessa casa. Algumas outras pessoas vão dizer que o pecado que não existe perdão, o pecado que é condenável, é o assassinato. Você matar uma pessoa, não existe solução para você. Se isso fosse verdade, o apóstolo Paulo, que consentiu com a morte de Estevão e outros tantos cristãos, ele não teria sido também salvo e considerado o apóstolo aos gentios. Outras pessoas vão dizer, e esse é o mais comum, que o pecado imperdoável é o adultério. Seja ele como o sexo fora do casamento antes do casamento ou sexo fora do casamento depois de estar casado. Ou seja, você desonrar a pessoa com quem você está comprometido. Se isso fosse verdade, que não existe perdão para esse pecado, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, não teria sido perdoado. E ele não seria um exemplo de um homem temente a Deus. O ponto que eu estou querendo trazer aqui é que não há pecado que não possa ser perdoado por Jesus. O seu sangue cobre uma multidão de pecados. Aí você pode me responder, sim, eu entendi, mas é que eu pequei não uma vez só. Eu pequei várias e várias vezes. Eu pedi perdão, disse que não ia mais pecar e voltei para aquele pecado. Existe perdão para mim? Aí você tem que se lembrar do que Pedro perguntou para Jesus. Pedro chegou para Jesus e perguntou, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus virou e disse para ele, não 7 vezes, 70 vezes 7. Quando Jesus disse 70 vezes 7, ele não estava dizendo que quando uma pessoa pecar mais do que 490 vezes, você não deve perdoar mais. A ideia aqui é de uma hipérbole, que aponta para um princípio de que sempre devemos perdoar, assim como fomos perdoados. Mas esse texto não se aplica só a nós, pecadores. Esse texto também se aplica a Jesus. Ele é aquele que nos perdoa 70 vezes 7, ou muito mais do que 70 vezes 7. Ele é cheio de graça e misericórdia. Então, o seu sacrifício é capaz de cobrir uma multidão infinita de pecados. Uma vez um rapaz, numa faculdade, perguntou para o grande pregador Paul Washer como é que um sacrifício de um homem, por algumas poucas horas, a morte de um homem, é capaz de perdoar milhares ou milhões de pecados de milhares de pessoas. Paul Washer então respondeu para ele, é porque aquele homem sozinho vale mais do que todas essas pessoas juntas. Se nós colocarmos de um lado da balança tudo o que há de melhor nesse mundo, todas as pessoas mais influentes, as mais bondosas, as mais importantes, colocarmos as montanhas, os mares, as estrelas, os planetas, tudo, os anjos de um lado da balança, e colocarmos o Senhor Jesus do outro lado, ele pesa mais do que todas elas juntas. O sangue de Jesus, sim, é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Se você está lutando contra a culpa, eu quero recomendar o Salmo 103 para você. No Salmo 103, que é inclusive um salmo de Davi, Davi diz no verso 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Ou seja, a misericórdia do Senhor é eterna, infinita. Mas sobre quem? Sobre os que o temem. Por isso é importante. Algumas pessoas vão virar e dizer, bom, se toda vez que eu pecar eu vou ser perdoado, então eu posso viver no pecado, afinal, não há mais condenação para mim. Mas esse versículo está mostrando justamente o contrário. Essa frase está na boca de quem não teme a Deus. E aqueles que não temem a Deus não são os alvos da sua misericórdia e graça. Eles não estão em Cristo Jesus. Eles estão demonstrando que eles não entenderam o sacrifício de Jesus por eles. Então, se você já pensou assim, se arrependa hoje,
Porque aqueles que vivem na prática do pecado, passivamente, como se nada fosse acontecer, eles estão mostrando, na verdade, que toda a condenação está sobre aqueles que não estão em Cristo Jesus. A condenação do pecado só é para aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo, que não confessaram seus pecados e confiaram em Jesus como seu único Salvador. Portanto, aqueles que fizeram isso são incondenáveis. Paulo vai dar 3 argumentos nos versos de 5 a 11. Ele vai dizer, nos versos 5 a 8, que os incondenáveis se inclinam para as coisas do Espírito. O que isso significa? Que o crente, o salvo, o verdadeiro, perdoado, o incondenável, ele não se inclina para o pecado, ele se inclina para a santidade. Ele diz muito claramente no verso 5: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Portanto, isso é uma evidência de que eu fui perdoado, de que não há condenação para mim, o fato de eu buscar a santidade, de eu desejar as coisas de Deus e não as coisas do pecado. Verso 9, ele vai dar um segundo argumento, de que os incondenáveis são habitados pelo Espírito Santo. Ele diz no verso 9 que, porém, vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todo crente em Jesus tem o Espírito Santo. Ele não é um crente quando ele se converte. Ele é um crente de segunda categoria e depois ele passa pelo batismo do Espírito Santo e aí sim ele recebe o Espírito Santo. Não, não, não. O texto está claramente dizendo que só é crente se tem o Espírito Santo de Deus. Então todo cristão tem o Espírito Santo e, portanto, se inclina para as coisas do Espírito. Aquele que não tem o Espírito Santo não se inclina para as coisas do Espírito. O terceiro e último argumento está nos versos 10 a 11. Paulo diz que os incondenáveis serão vivificados pelo Espírito Santo. Ele está dizendo aqui que o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês. Ou seja, esses mesmos crentes que sofrem por causa da culpa do pecado, eles serão um dia vivificados, libertos da presença do pecado por causa do Espírito Santo. Ou seja, se você hoje está aqui diante do Senhor reconhecendo o seu pecado, com culpa diante do Senhor, vá até a cruz e nenhuma condenação estará sobre você, porque toda ela foi carregada por Jesus. Quero terminar com uma história. Certa vez um pastor foi pregar numa penitenciária feminina e ele falava semanalmente lá. Ele sempre pregava sobre a graça, sobre o evangelho, sobre o sacrifício de Jesus sendo suficiente para pagar por todos os pecados. E ele via que tinha uma senhora lá no fundo, sempre de cara fechada. Ela nunca reagia. Enquanto as outras estavam entendendo a mensagem, parecia que ela não estava entendendo. Certa vez, depois de um culto, ele chegou até ela e perguntou: tudo bem com a senhora? Por que a senhora sempre está assim? Ela disse: é que não existe salvação para mim. Ele: mas por quê? Você entendeu o que Jesus fez por você? Sim, entendi, mas eu vou para o inferno. Não tem mais o que fazer no meu caso. Tá, mas deixa eu entender um pouco mais a sua história. O que aconteceu? Ela: não, foi terrível o que eu fiz. Não existe perdão para mim. Antes de eu chegar aqui, e o fato de eu estar aqui hoje, é porque eu mexia com bruxaria. Eu era uma bruxa, uma feiticeira, e eu fazia rituais humanos, de sacrifícios humanos, e eu sacrifiquei 40 crianças. Naquela hora, aquele pastor gelou e começou a pensar: uau, que profundeza de pecado. Mas aí o Espírito Santo começou a falar sobre os pecados dele diante de Deus. E ele lembrou a ela: até mesmo você pode ser perdoada por Jesus, porque o sangue dele é mais valioso do que todo o mal que você fez para aquelas crianças. Eu quero dizer para você que se hoje você confessar seus crimes, você pode ter a vida eterna. Aquela mulher foi condenada à morte e na cadeira de execução, quando foi perguntada das suas últimas palavras, ela começou a cantar a música Amazing Grace, que diz: maravilhosa graça que um dia me alcançou. Eu estava perdido e fui achado. Estava cega e agora posso ver. Essa graça alcançou aquela mulher. Essa graça pode alcançar você também. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.